Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo. Boa tarde já. Povo maravilhoso. Aqui quem vos fala é a pastora Jucimari Paz, na Viva TV Mais, para mais uma edição do programa Mulheres Rompendo em Fé. Que maravilha, né? Eu quero saudar os meus telespectadores, web internautas e admiradores do meu programa, que já fazem parte, há um ano desta programação. E hoje eu quero apresentar duas convidadas especiais, a doutora Pamela Medeiros, que vai falar um assunto muito interessante, que eu vou deixar para ela discorrer sobre esse assunto, que é a missionária Pamela Medeiros, e também tem aqui a minha amiga, que é a segunda vez que já vem no meu programa, a missionária Ana Paula Santos, que vai dar a palavra do Senhor, que é muito importante no dia de hoje nós podermos também nos alimentarmos da palavra do Senhor. Eu quero começar também dando as minhas saudações ao meu diretor Isaías de Paula, que está aqui, o pastor Fábio também, que está aqui nos prestigiando, meu esposo Ney Mendonça. E você, fique ligado, e eu vou até colocar um ponto aqui que é interessante. Se você quiser fazer perguntas em relação ao que a doutora Pamela, que é biomédica, está se formando agora em junho, ela vai falar sobre saúde. Ela vai falar sobre algo muito importante voltado ao intestino, que é o nosso segundo cérebro. Isso. E você que tem perguntas para fazer, pode mandar nos comentários, que na medida do possível eu vou perguntando a ela, ok? Então, quero começar, Pamela, falando com você, minha querida. Tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores da TV Viva Mais, você amada e abençoada do programa Rompendo em Fé, seja muito bem-vinda. E hoje a gente está aqui para falar um tema talvez pouco abordado e talvez desconhecido entre as demais mulheres aí por aí afora. E esse tema é o impacto da microbiota na fertilidade. E o que esse tema vai nos trazer aí de alerta ao nosso conhecimento para a nossa saúde reprodutiva, a preservação da nossa saúde reprodutiva. E aí eu vou aí falar para vocês o que é esse... Pamela, mas eu não sei o que é microbiota, eu não sei o que é microbioma. E microbioma é o conjunto de micro-organismos que compõem o nosso corpo. E o que é microbiota, Pamela? Depois você vai falar. Sim. Agora não, vou dar só um cortezinho, porque eu quero te fazer umas perguntas. Sim. Tá? Então é a primeira vez que a Pamela vem na Viva TV Mais. Sim. É a primeira de muitas vezes, né, Pamela? Sim. Com certeza. Porque eu costumo repetir as pessoas que vieram, pessoas que somam, pessoas que têm assuntos realmente edificantes. Então, Pamela, eu quero começar te perguntando, como é que você chegou a essa faculdade, a escolher biomedicina, que é uma área ainda nova, Sim. No ramo da medicina. E se você, no passado, você pensava em ser médica, se você já pensava nisso, se você fez alguma faculdade anterior, o que te levou a mudar, E quero que você fale também um pouquinho da sua vida com Deus, o que você tem feito na obra do Senhor Jesus, ok? Fique à vontade. Então, eu não comecei em biomedicina, Eu tenho uma outra formação, que é a minha primeira formação acadêmica, que é bacharel em Direito. Eu cheguei, a cursar, cheguei a estagiar, a trabalhar, me pós-graduei, atuei um pouco na área, e aí depois eu vi que realmente não era aquilo que eu queria para minha vida, o que o Senhor tinha realmente, de fato. Mas como é que você chegou a essa... Vivendo, dia após dia, trabalhando, atuando, fazendo parceria com amigos, e aí eu fui entendendo que realmente não era esse o caminho para mim. Você concluiu... Não era aquilo que me trazia felicidade
né? E eu acredito que não era o que o Senhor esperava realmente para minha vida, né? Eu tracei um caminho querendo aí ter o meu pai como exemplo, que também era um advogado, um excelente advogado, porque já é falecido. E aí nesse caminho, né, eu me deparei, eu falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu, né, não posso parar aqui, né? Se não é esse o caminho, não é o que eu quero para minha vida, eu acredito que tenha algo que eu ainda possa fazer, né? Eu acredito que nunca é tarde para nada, independente das pessoas te julgarem, independente de eu ter escutado muita coisa contra, poxa, mas você tá deixando uma carreira, né? Você tá deixando um trabalho para trás para você agora iniciar tudo de novo. E aí eu quero também deixar para as telespectadoras isso como incentivo. Nunca pare por nada e não escute outras pessoas se por acaso elas quiserem te paralisar. Então, né? Quiserem te jogar balde de água fria. Exatamente, né? Porque só você sabe o teu sonho e você sabe o teu desejo. Se você tem desejo de chegar em qualquer área, seja ela em qualquer área que for, lute, persista, vá adiante, vá em frente que você vai alcançar. Tudo é possível aquele que crê. Né? Então, o que você falou é muito importante, né? Que você chegou à conclusão que se você seguisse o exemplo do seu pai, você só está seguindo o exemplo do seu pai. Exatamente. Mas a realização interior é muito importante. Eu, no meu caso, eu assisti a primeira aula de inglês e decidi ser professora com 11 anos de idade. Eu já tinha esse sonho. Aí meu coleguinha disse, mas é muito cedo ainda, nós só temos 11 anos. Eu disse, não é muito cedo não. Eu já decidi, se você não decidiu o que vai ser, mas eu já decidi e vou seguir. Vou seguir meu caminho e vou chegar lá naquela luzinha no fim do túnel. E eu cheguei. Exato. Graças à minha mãe que me incentivou, porque quando eu cheguei no fim do 2º grau, eu disse, eu vou tirar umas férias agora. Minha mãe disse, tu não vai tirar férias, coisa nenhuma. Você vai estudar. Aí eu disse, então eu vou fazer de tudo para reprovar no vestibular. E eu, como sou muito boa em redação, fui aprovada. Então, meu sonho se concretizou. Exatamente. Mas, Pamela, muito antes de nós nos voltarmos para o assunto que você vai discorrer, eu quero fazer uma oração para você, telespectador, telespectadora que está me ouvindo nesse momento e que pode estar necessitado de cura interior, de libertação, de voltar para os caminhos do Senhor, porque tem muita gente que se desviou, né, dos caminhos do Senhor, e o caminho de volta é muito tortuoso, cheio de armadilhas, e tem que ser muito forte para retornar. Então eu quero que vocês agora inclinem suas cabeças, que nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de honra, Deus de benevolência, Deus de amor, Deus de perdão, Deus de paz. Neste momento, Pai, que estamos começando mais um programa Mulheres Rompendo em Fé. Eu venho, Senhor Jesus, pedir autorização para estar adentrando nos teus atos santos, no teu reino sagrado, invocando a tua presença e a presença dos anjos, Senhor, para todas as pessoas que estiverem agora ligadinhas na programação da Viva TV+. Pessoas que necessitam, Senhor Jesus, da tua visita, que necessitam, Senhor Jesus, do teu toque neste momento. Derrama sobre elas, Pai querido, da tua Shekinah. Se você estiver adoentado, hospitalizado, desenganado, Senhor, eu te peço, envia uma milícia de anjos, Pai querido, para curar essa pessoa, porque sempre há esperança aquele que crê, Pai amado. A fé, a minha fé, aliada à fé de outras pessoas, e a fé da própria pessoa vai curá-la, Senhor Jesus. Porque quem cura é somente Tu, nós somos apenas instrumentos nessa terra. Então eu te entrego esse programa hoje, Pai querido, que seja tudo bom, perfeito e agradável, como é a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Que seja um programa de excelência. Quero também que quem estiver nos ouvindo da Igreja Jesus Evangélica e Pentecostal, Jesus Salva as Nações. Pastor Henrique Neves também, que é nosso amigo aí da Igreja Vitória de Deus em primeiro lugar. Pastor Josemar, a missionária Oriana Macedo, dos Caminho Santo, que estão nos ouvindo nesse momento, e outras pessoas, Senhor Jesus, que fazem parte da nossa existência espiritual. Te entrego cada um nas Tuas mãos, Pai querido, e que assim seja, e graças a Deus. Amém. Graças
Então, nada pode começar, né, sem que nós invoquemos a presença de Deus. Sim. E nós não podemos esquecer isso. Nunca. Então, Pamela, eu gostaria que agora você começasse a discorrer sobre o seu assunto. Depois, a Ana Paula vai dar uma palavra e você vai complementar em relação à palavra que ela vai dar. Amém. Ok? E a oração final fica com você. Sim, sim. Então, Pamela, quero que você fale sobre esse assunto e também coisas que nós conversamos durante a semana que eu achei muito produtivas. Sim, algumas dicas. Dicas que as pessoas não sabem mesmo. E ela me falou uma coisa assim que eu fiquei realmente assim... Meu Deus, eu fiquei assustada. Você vai perguntando, você vai me lembrando. Vou te lembrando. E eu quero assim que você fale assim, a diferença da minha biomedicina para medicina também. Uhum. Tá? Para as pessoas saberem fazer um paralelo entre as duas. Uhum. Okay? Pode começar, fique à vontade. Então, sejam cada vez mais bem-vindos e nós vamos abordar aí o tema, o impacto da microbiota, né, e o microbioma na fertilidade e o que esse tema nos traz aí à luz, né, de conhecimento para a preservação da nossa saúde reprodutiva. Você mulher, você menina, às vezes desconhece isso, às vezes até as idas ao médico também não é passado, não é falado, e isso às vezes pode estar impactando não só na sua saúde reprodutiva, mas na sua saúde, né, integral. E o que é o microbioma, né? É um conjunto de micro-organismos que compõem o nosso corpo, né? Sejam eles bons, os nossos micro-organismos, bactérias boas e as bactérias ruins também. E a microbiota é a composição desses micro-organismos dentro de determinada área específica do nosso corpo, como por exemplo o nosso estômago, né, a nossa pele, o nosso intestino, a nossa microbiota vaginal. Então isso é a composição da nossa microbiota. E a microbiota ela tem que estar em equilíbrio. Então, quando há um desequilíbrio, a gente chama de disbiose. E é essa disbiose que a gente vem falar e trazer para você que causa aí um malefício para a saúde do hospedeiro, do indivíduo, né? Você, no caso, eu. Então, essa disbiose seria o que? O desequilíbrio desses micro-organismos. A gente vai falar de lactobacilos, que seriam eles os nossos soldadinhos bons, e os patógenos, que seriam os micro-organismos maléficos em desequilíbrio. Eles têm que estar em simbiose ou eubiose, que seriam aí andando em conjunto, trabalhando em conformidade. Porém, eu tenho que ter um ambiente com mais lactobacilos, na maioria das vezes em 90% maior do que esses outros patógenos, que seriam os micro-organismos ruins. Só um momento. Até eu queria que você também falasse Sim. sobre os alimentos. Tá? O que é importante para manter esses lactobacilos, né? E com isso, se a gente não tiver esse controle, esse cuidado, a gente pode adoecer. E a composição, como a gente vai falar ali dos órgãos reprodutores, ele também está ligado ao intestino. Então a gente tem aí lactobacilos responsáveis, que seria na sua grande maioria compondo aí o órgão reprodutor, né, o colo do útero, sim, a vagina, o endométrio, por esse ambiente, por lactobacilos. Para a gente manter esse ambiente sadio, a gente tem que ter um pH. E esse pH ele tem que ter uma acidez entre 3,5 a 4,5. E como é que se mede isso? Como é que a gente sabe? Então, através de exames? Através de exames. A gente vai fazer um exame aí de esfregaço dentro do consultório com o seu médico de confiança, ginecologista ou enfermeiro que vai coletar, e através você vai poder fazer aí um teste chamado EMA. E esse EMA ele vai conseguir medir ali quais tipos de bactérias que vivem e colonizam esse ambiente,
né? Seja ele do endométrio repente, ou do colo do útero mesmo. A pessoa já pode estar, de repente, com problema e não sabe, né? Sim, e aí esse problema, ele vai gerar sintoma, né? E esses sintomas são caracterizados, por exemplo, se for, imagina, corrimento. E esse corrimento, ele pode ter odor ou não, cheiro. Então, toda vez que você perceber que você tem ali um corrimento diferenciado com uma cor amarelada, esverdeada, com um odor normalmente de peixe, bem fedorento, você sabe que isso daí tá desregular. Sua microbiota, ela tá em desbiose. E se for no intestino? Se for no intestino, normalmente você vai ter constipação. Então, assim, você vai ter aí uma prisão de ventre, você vai ter às vezes uma diarreia, você vai ter coceira, sinusite, isso tudo. Sinusite também? Sim, a sinusite também já está comprovada com esse desequilíbrio do intestino. Então, o intestino também, em paralelo, está linkado à sua microbiota, porque ele normalmente é o nosso segundo cérebro, permeável, né? E quando ele se torna hiperpermeável, ele tá ali com as suas vilosidades, que seriam as células enterócitas, dentro do seu intestino, abertas. E aí, o que está dentro do intestino, que deveria ficar somente lá dentro, ele passa pelo lado de fora, indo para a corrente sanguínea, indo para os órgãos reprodutores, indo então ali para a sua bexiga. Por isso que às vezes você encontra muitas mulheres com infecção urinária recorrente, uma atrás da outra. Inclusive, eu li alguma coisa, Sim. ouvi que é importante de vez em quando a gente fazer uma lavagem no intestino. Isso procede? Não, porque você vai estar também acabando com esse ambiente, com esse microbioma, as bactérias boas, daquelas bactérias. A gente tem que ter muito cuidado, isso é importante você ter falado, porque tem gente que se automedica, e a automedicação, ela não é correta. Não te aconselho de forma nenhuma a se automedicar, porque você pode estar achando que está fazendo algo produtivo para a sua saúde e você não está. O nosso microbioma, ele é composto pelos nossos soldados e ele é o nosso sistema imunológico. Sim. Então ele é próprio para poder nos defender. Quando eu tenho um contato, um desnível de bactérias nocivas, como um parasitismo, isso, quero que você fale sobre isso. Muito grave. Me chamou a atenção. Aí a gente precisa às vezes usar uma medicação sintética, um antibiótico, tendo em mente que o hospedeiro que somos nós, esse antibiótico sintético seriam os fármacos que a gente compra na farmácia, eles vão acabar com o parasita, com o micro-organismo patógeno, mas ele também vai acabar com a sua microbiota positiva. Então a gente também precisa ter, nesse sentido, uma remodulação, uma reinoculação, para poder compor novamente essa microbiota, então, para não ficar em desequilíbrio e te fazer mal. Quero que você fale sobre isso. E também uma coisa muito interessante que ela falou para mim essa semana, né? O que você faz para que eles não voltem? Qual os alimentos? Então, que você a gente precisa manter esse ambiente. E linkado ao intestino, a gente precisa, não sei se vocês já ouviram em falar em probióticos, que seria propriamente os lactobacilos vivos, né, os bichinhos vivos. É difícil de achar, né? E não, a gente hoje tem a venda aí nas grandes farmácias, porque a gente já tem aí a indústria farmacêutica já trabalhando com patentes de micro-organismos já pronto, e a gente também tem os manipuláveis, que são indicados pelos médicos e nutricionistas para que a gente possa estar repovoando e colonizando, porque a gente tem cepas propriamente favoráveis, né, como o Reutério, o Acidófilos, o Raminosus. A gente tem uma quantidade de lactobacilos hoje específicos e já estudados, favorecendo
o nosso sistema imune e responsável por aquela determinada área, seja ela o intestino ou a vagina, né, ou o endométrio. Deixa eu fazer uma pergunta em relação aos lactobacilos que a gente compra no mercado. Sim. Eles são bons também? A gente ter aqueles lactobacilos vivos, né, que chamam? Sim, você pode estar fazendo uso, porque já tem agora os iogurtes que vem. Quais os iogurtes, assim, agora, o favoráveis mais interessantes, a gente, assim, citar uma marca, é como se a gente estivesse fazendo uma propaganda para ela. Mas você pode procurar no mercado lactobacilos vivos e fazer uso deles, né? Em iogurtes, né? Gelatina também você indica, gelatina? Sim. Mas a gelatina natural, sem açúcar, né? Isso. E aí, com isso, você vai estar favorecendo e colonizando o seu ambiente. Vai manter aquele ambiente ali colonizado por mais lactobacilos. Os pré-bióticos, que seriam, então, a comida desses lactobacilos, seriam as fibras. E as fibras a gente encontra, né, em frutas, né, em aveias, em cereais, na chia. E isso daí vai fazer uma limpeza, ele vai ser o alimento para aquele determinado lactobacilo, para manter ali a homeostase, a saúde do teu corpo. Então é importante a gente ter isso em mente, porque na maioria das vezes isso não é informado. E a falta de informação faz com que a gente erre, né? E hoje... Você falou também, Pamela, só te interrompendo um pouquinho, sobre o mamão, né? A semente do mamão. Isso, as frutas, elas fermentam no nosso organismo, e essa fermentação ela vai servir de alimento e ela vai fortalecer esses lactobacilos que vão expulsar aqueles micro-organismos daquele ambiente, tipo um verme, um parasita, digamos, você consumir a semente de mamão, a semente de abóbora. Essa semente de abóbora eu posso comprar ela nas casas naturais? Pode, Mundo Verde você encontra. Como farinha, farinácea? Sim, você pode utilizar como um excelente antibiótico natural, e que você pode estar utilizando tanto para a sua área, para as vias urinárias, como o intestino, que é o melão de São Caetano. Melão de São Caetano. O melão de São Caetano você encontra no Mundo Verde, e o cranberry, que é uma fruta, ela ajuda ali porque ela tem uma fruta grande, não é? Isso. Branca. Isso. E esses dois produtos que você pode estar encontrando em casas, né, de produtos naturais, elas são antibióticos naturais, então elas não vão trazer malefícios para o hospedeiro, que somos nós. Ela vai combater esse parasitismo e essa desbiose naquele ambiente. E o chá, o que você recomenda de chás? Então, a gente tem chás como chá de alecrim. O chá de alecrim é excelente antiparasitário. O chá de carqueja amarga, ele também é antiparasitário. O chá de hortelã, que todo mundo tem nas suas casas, né? O chá de erva de Santa Maria também, é o antigo, né? E normalmente tem em casas também, é excelente antiparasita. E o que é interessante é você manter esse ambiente inóspito. O que é inóspito? É manter um ambiente impróprio para o crescimento novamente desses patógenos. A reprodução, né? Essa reprodução deles. Então, quando você mantém esse ambiente inóspito, você não vai ter mais crescimento desses parasitismos e nem desses micro-organismos, né, que vão estar em desequilíbrio. Tem pessoas que nem lembram, né, de tomar remédio para vermes, né? Sim. Para combater. E aí você falou até dessa forma natural. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que o intestino pode estar perfurado e a gente nem saber, né? Onde ele está hiperpermeável, aonde ele vai passar. E aquelas vilosidades que deveriam captar os nutrientes para o nosso corpo, elas vão ficando cada vez mais escassas e vão deixando ele passar, se tornando um intestino hiperpermeável. E, consequente, você vai se tornar uma pessoa anêmica, cansada. Então, às vezes, você tá com aquele sintoma de queda de cabelo, você tá cansada, fadigada. E, às vezes, pode ser isso. Você falou até que a pessoa pode estar com 5 quilos. Sim, se você tiver muito tempo sem tomar um antiparasitário, você pode estar aí até com 5 quilos de vermes no seu corpo. Meu Deus! É forte, mas assim...
tem jeito, sabe? O importante é você sempre procurar uma ajuda médica, você procurar um nutricionista, alguém voltado da área da saúde, um terapeuta também, naturopata, que hoje a saúde integrativa tem se crescido cada vez mais, porque ela visa a olhar o indivíduo na sua forma individual, intelectual, porque cada corpo aqui é um sistema biológico diferenciado. Sim. O que aquela medicação vai fazer no meu corpo não vai fazer no corpo dela nem no dela. Vão ter reações em cadeias diferentes. E aí o que a medicina integrativa paralela a ela traz de benefício é que ela olha para o seu corpo de uma forma individual, o seu histórico, e ela vai trazer e vai traçar um protocolo específico para você. E no caso você vai montar um consultório, você pretende montar? Sim. E você vai fazer assim, anamnese para saber, né? Para conhecer a vida do paciente. Sim. E a partir do histórico. Eu quero ser tua cliente, quero ser tua cliente. Entender totalmente aí o seu histórico, os seus exames, seus exames bioquímicos vão falar para mim muito de como é a sua vida, de como você está. Mas você que vai solicitar esses exames, sim, eu que solicito. Acerca de tudo isso, embora as pessoas não entendam que a biomedicina a gente não pode clinicar, mas paralelo à biomedicina eu faço ortomolecular e naturopatia para poder, né, atender dentro da saúde integrativa, com esse olhar integrativo. Eu quero que você explique um pouquinho sobre Sim. ortomolecular, que eu sei que muito... Na verdade, eu ia falar agora a diferença da biomedicina para a medicina, né? Que o profissional da biomedicina, ele visa olhar a parte molecular, biológica do indivíduo. E a medicina, ela vai estudar ali em torno de aprender as doenças, identificar e tratar o paciente. Ele está de frente com o paciente, né? Para atender. E o biomédico fica por detrás das câmeras, falando no português mais claro, entendendo a parte biológica e fisiológica de cada indivíduo, pesquisando, estudando diversas formas de vidas que vão trazer aí essas doenças virais, bacterianas, para poder mostrar para o médico que aquele exame daquele determinado paciente tem alteração e com essa informação o médico então poder montar um protocolo de tratamento para esse paciente. Então, assim, são áreas que trabalham conjuntamente. O médico não trabalha sem a área biológica, né? Ele não tem como, porque ele não tem ainda a visão raio-x. Então, ele precisa realmente trabalhar com esse profissional e a gente se torna, então, uma grande equipe multidisciplinar, um em cada área, voltando para poder ajudar em torno à saúde. Até, inclusive, as pessoas que estão com excesso de peso, né? Sim, você faz às vezes assim. pode estar relativado também com essa desbiose do intestino. O intestino, ele manda muitas informações para o cérebro, né? E ele está relativo com o hormônio também, com o estímulo. Então, o excesso de estrogênio e cortisol deixa o corpo do homem, da mulher em si, inflamado. E essa inflamação vai ocasionar, então um excesso de peso, né? Em tudo, né? Vai às vezes trazer depressão, vai trazer talvez até também depressão. alteração de peso. Então é importante a gente estar verificando essa questão. Existem exames para que vocês possam aí estar pesquisando e verificando quais tipos de bactérias que estão colonizando o seu ambiente, seja ele da sua área reprodutiva ou da sua área intestinal, para que você possa tratar e recolonizar. E no caso, né, você vai fazer assim também um acompanhamento de alimentação, né? O que a pessoa deve comer, o que deve evitar. Sim. O que deve evitar de beber, né? Porque não adianta a pessoa se cuidar naturalmente, como eu já vi, tá? Uma pessoa chegou um dia num lugar de X, veio de cheeseburger, né? Eu quero um X tudo e eu quero uma Coca Light e um X tudo. Vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Extremamente. Então é totalmente assim averso àquilo que você precisa fazer, né? Exatamente. A gente precisa ter aí uma alimentação equilibrada, balanceada, se hidratar, beber muita água. Hoje as pessoas... Quanto de água mais ou menos que a pessoa tem que beber? Isso você normalmente mede de acordo com o peso da pessoa, mas em média a gente bebe aí uns de 2,5 a 3 litros por dia.
assim, numa forma global, mas hoje a gente já consegue medir de acordo com o peso da pessoa, uma média. Vai ter pessoas que vão beber até 4 litros de água, só 4 na litros e academia meio. eu bebo 2 litros, na academia. É importante essa hidratação, Sim. tá? Para que a gente tenha aí o nosso funcionamento, a nossa homeostase, que é o funcionamento saudável do nosso corpo, trabalhando em conjunto, em harmonia, E né? com exercício você indica Exercício também, né? físico, atividade física é imprescindível. O corpo da gente não foi feito para ser parado e nem ficar parado. Ele foi feito para estar em movimento. Movimento. Senão o corpo atrofia, o músculo atrofia. Então nada disso, né, é bom, né? É bom para que a gente esteja realmente ali fazendo qualquer atividade, tá? Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida. O negócio é você estar Porque até em assim, movimento. o músculo não pode atrofiar, né? Não, exatamente. E eu até ouvi falar que se a pessoa não fizer exercício, não buscar um fortalecimento para o músculo das pernas, principalmente, ela pode ter demência, né? Pode desenvolver demência a partir da falta de... Na verdade, movimentação. não é muito assim voltado com a atividade física voltada para as pernas. Isso daí já vai partir para uma forma mais biológica. Determinados nutrientes e vitaminas e minerais, a ausência dele vai causar biologicamente, né? Mas o músculo das pernas é muito importante, pelo que eu Sim, vi. até por conta do quadril, para você poder andar, né? Para você poder se movimentar, porque senão você vai ficando ali. O músculo sem se movimentar, ele atrofia. Atrofia, né? Os fisioterapeutas aí vão poder falar com mais propriedade, mas realmente é bem... E você nesse indica caminho. também caminhadas, né? Porque Sim. a caminhada é muito benéfica. Exatamente, atividade, né, do seu coração. Então, assim, funcionamento tudo. Você vai ter liberação mais de serotonina, endorfina, né? Então você vai estar mais feliz e esse sentimento que você vai estar liberando para o seu corpo vai estar te fazendo super bem. Com certeza. Tá? E aí você vai ter menos geração de cortisol, menos geração aí de estrogênio, que isso daí também impacta e influencia, né, no funcionamento do intestino, tá? E aí isso daí não é legal. A gente quer ter aí um ambiente abiótico, a gente quer ter um ambiente bom, né, com tudo funcionando bem, então a gente precisa também ajudar, como se alimentar bem, Sim. beber água, atividade física. E eu quero até te perguntar uma coisa, assim, porque a gente tem visto muito, assim, até no meio artístico, está acontecendo, assim, muito câncer de intestino. Sim, é tudo Né? Então é tudo consequência do que a gente come. do que a gente come. A gente é o que a gente come, né? Exatamente, essa frase ela é de impacto e ela é uma realidade, né? O nosso corpo e o nosso intestino, ele não está preparado para absorver produtos processados da indústria. Então, nada que seja multiprocessado, refinado, a gente está preparado para absorver. Então vamos falar um pouquinho, às vezes, né, como o açúcar, né? Os farináceos. Então, às vezes a gente vai encontrar, às vezes, determinados tipos de problema, porque é por aquilo que a gente come. Sim. E isso daí é uma realidade. Você vai fazer uma analogia olhando para trás, né, dos tempos da Bíblia para cá, do que eles comiam. Nós não tínhamos geladeira, então se comia tudo que fresco, né? tudo fresco. Então o fato da gente já armazenar, refrigerar, já vai partindo aí por um erro. E então isso é importante pra gente tá ligado, pra gente não evitar. Tá? Pra gente então, poder olha, isso é muito interessante. Você até, esse assunto foi da tua tese, né? Sim, o da tese foi o impacto que a microbiota vaginal e intestinal pode causar na fertilidade. Né? Por conta de a gente estar vivendo uma grande pandemia e impacto na fertilidade de uma forma global, isso pesquisas feitas aí de 2012 baseando-se até 2030 que a taxa de para cada 6 pessoas um indivíduo é infértil. Então essa taxa, cada dia que passa, ela tem se crescido e avançado mais. Então. Não por conta das pandemias. Uma pandemia que eu quero dizer porque está numa grande proporção. Nós estamos vivendo um quadro de infertilidade
avassaladora e absurda, e as pessoas não têm essa noção. As clínicas de fertilização estão abarrotadas de pessoas, porque cada dia cresce casais mais inférteis. Pode ser consequente por conta dessa desbiose? Pode sim, mas também tem outros fatores, como aquilo que a gente está exposto, exposição ambiental, exposição climática, a radiação, né, a climática, solo, água, produtos químicos, radioativos. Isso tudo são disruptores endócrinos. Eles abalam os nossos hormônios na água, né? O próprio sim, cloro na água. E isso tudo vai impactando. E cada dia que passa, e isso entristece, e isso pode abalar futuramente a raça humana, né, a sua posteridade, porque se você não tem nascidos vivos, você não tem aí nascimento de novas pessoas, você não vai ter uma sociedade. Porque tudo isso pode gerar uma infertilidade, né, em massa, né? Sim, é isso que nós estamos vivendo. É uma grande infertilidade em massa. A gente tem aí já CIDs para poder, que a OMS já reconhece, e a gente queria que fosse implantado pelo SUS para que a infertilidade já fosse reconhecida como um problema de saúde. Porque a infertilidade, ela não é simplesmente qualquer fato, ela não é uma coisa, ela é um problema de saúde. Não significa que casais estão postergando a sua maternidade, não é isso. O problema realmente é de saúde. Se você tem um problema de fertilidade e depara-se com a infertilidade, você tem um problema de saúde, e significa que você é um indivíduo que tem menos saúde do que um ser humano saudável que tem a sua prole. Mas eu quero saber uma coisa, você tem como reverter isso? Então, a gente tem como investigar, porque hoje a gente tem exames, embora não tenha ainda exames para tudo, infelizmente a medicina ainda não está avançada a esse ponto. Mas a gente tem aí tratamentos, e cada vez a gente vê que a medicina tem se empenhado para isso, para poder ajudar aí esses casais irem adiante e poderem ter os seus filhos e a constituição da sua família, né, que seria aí... Inclusive, né, algumas pessoas congelam, né? Sim, hoje a gente tem a questão de as mulheres que querem postergar esse tempo, de preservar a sua fertilidade, seria o congelamento desses óvulos. Isso é uma coisa assim que me chama atenção, né? Porque, vamos supor, a pessoa congelou os óvulos quando ela tinha 20 anos. É bom, né? Sim. Porque vai ser um óvulo novo, né? Novo, jovem, com saúde, jovem, com mais energia. Agora, vamos supor, eu vou congelar, agora eu quero ter filho aos 40 anos. Já não é a mesma coisa, não. Né? Já muda. Você já tem um declínio. O desenvolvimento, né? Do feto. Você tem um declínio de qualidade ovular, né? Sim. Porque a mulher, ela já nasce com a sua quantidade de óvulos predita para sua vida inteira. Quando você está sendo gerada dentro do útero da sua mãe, sendo formada, você ali já está, os seus óvulos também já estão sendo formados. Né? E aí quando você entra na puberdade, quando a mulher entra na puberdade, ela vai liberando esses óvulos gradativamente. Interessante. Você tem mais alguma colocação para fazer em relação a esse assunto? Não, então eu quero chamar, né, se alguém tiver, né, alguma dúvida pode me perguntar, mas chamar aí a atenção para você ainda que de repente está se deparando com um quadro de infertilidade, ainda não conseguiu engravidar, não aceite o primeiro diagnóstico. Diagnóstico não é fim de nada, né? Ele não delimita, a última palavra é sempre de Deus, e existem recursos, seja ele na medicina integrativa ou na medicina convencional, que vai poder ser feito algo para poder ajudar você como casal, e que vocês vão poder gerar e ter filhos. Então, assim, cuide-se, né? Procure se aprofundar mais nesse assunto que eu estou aqui abordando. Ele é muito importante para a sua saúde reprodutiva e para a sua saúde global, porque o seu intestino funcionando na forma saudável que ele é para funcionar, ele gera imunidade para o seu corpo, e sim, você com a sua imunidade preservada, você tem menos ataque contra patógenos. Eu ainda não falei que quando você tem esse ambiente da área ali do colo do útero, endométrio, quando ele não está
abiótico, ele está em uma disbiose, você tem contato aí com patógenos, Gardnerella, Candida albicans, você tem vários patógenos, né, e bactérias que podem se alojar. E essas bactérias que são nocivas, elas podem também causar infertilidades, elas alteram aquele ambiente, altera o pH. Até inclusive o sabonete íntimo, nós estávamos falando sobre isso. Ela, no caso, pode causar até entupimento das suas tubas uterinas. Então, assim, tem uma série de fatores que essas bactérias podem causar. Então, quando você tem esse ambiente preservado por lactobacilos, você tem um ambiente, porque eles liberam ácido lático, então você tem aí um ambiente saudável, né? Em equilíbrio e maior preservação e chances de ter aí a sua fertilidade preservada, de você ter uma gestação saudável, porque isso também vai equivale para sua gravidez, para o seu momento gestacional todo, né? Você tem maior taxa de implantação. Com certeza. Então, se você não tem esse ambiente preservado, trabalhando em simbiose, você tem aí uma taxa de mortalidade muito maior. Então, às vezes, o aborto de repetição é causado por essa disbiose nesse ambiente. E eu já acompanhei casos de pessoas assim conhecidas até que queriam engravidar e perderam vários, um atrás do outro, né? E aí deveria ter sido pesquisado, né, com o teste EMA, ALICE, que aí você consegue entender como que tá o teor desse endométrio, que bactérias que estão colonizando ali, e aí através desse dado, desse parâmetro, eu vejo para você quais seriam as bactérias de lactobacilos benéficos para poder tratar, e aí a gente consegue reverter esse quadro. E a gente tem aí pesquisas, né, na saúde reprodutiva, com tratamentos de lactobacilos, trazendo aí uma maior taxa de implantação, de nascido vivo, de natalidade. Então, assim, investigue, aprofunde-se. Né? Pesquisa e tal. Aprofunde-se nesse tema. Se você já levou isso para o médico e não teve retorno, pergunte para ele. Fala, doutor, eu gostaria muito de fazer esse teste, eu gostaria de saber como é que está o meu ambiente, eu quero preservar a minha saúde, quero preservar a minha saúde reprodutiva e eu quero fazer esse teste. É um teste simples, vai fazer um esfregaço em consultório, e esse material vai ser levado para o laboratório e vai ser analisado e depois vai voltar a retornar para o médico com o resultado. Então, assim, pesquise e aprofunde-se, né, nesse sentido, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a vida e a qualidade da vida de vocês. Inclusive, eu quero que você fale as suas redes sociais, né? Porque se alguém tiver alguma pergunta para fazer em particular, pode te adicionar. Sim. Você tem Facebook? Tenho, tá Pamela, estou com o meu outro sobrenome, né, Simudo TOPPA, para quem não sabe, e eu tenho um profissional que é pamela.biomédica. Você pode passar o seu telefone também do WhatsApp? Sim, posso, claro. 21 98579 6968. Então tá bom. Olha, foi maravilhosa essa tua colocação. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. E quem não entendia muito desse assunto passou a ter agora até o norte, né? Até o norte, né? Um rumo, pelo menos, para se cuidar mais assim, em relação à saúde. E agora eu vou para minha amiga aqui, Ana Paula, querida. Amém. Está aqui de volta, né? Ana Paula tem um testemunho maravilhoso que eu vou chamar ela oportunamente para ela falar novamente o testemunho dela. Muitas coisas. E ela se tornou uma missionária, né? Glória a Deus. Mas passou por muitas coisas antes de chegar até aqui. Verdade. Você quer falar um pouquinho, Ana? Antes da palavra? Você quer dar a palavra? Fique à vontade. Passei por muitas coisas, foram muitos processos, né? Muitos processos, assim, que para muitos, assim, as pessoas olhando de fora, veem assim, nossa, como que ela sobreviveu? Quem é essa pessoa hoje, né? E quem foi essa pessoa no passado, né? Isso, verdade. Eu passei uma nova criatura, passei pelo tráfico, passei por doenças, né? Passei pelo alcoolismo, né? Pelo vício das drogas. Mas hoje estou aqui. Mas sobreviveu. Sobrevivi, lavada e remida pelo sangue. Que coisa linda, né? E com brilho, o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. É o que eu digo, né? Não é a beleza exterior que faz uma pessoa ter o brilho.
e sim o que vem de dentro, o que Deus aperfeiçoa, que é o Espírito Santo, né? Sim. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? É verdade. Para nos trazer esse brilho no olhar, esse brilho na postura, na forma da pessoa colocar as coisas na vida, né? O que seria? Ana, eu gostaria que você desse então uma palavra breve. Glória a Deus. Vamos ver aqui em Marcos 5, né? Marcos 5. Marcos 5, versículo 27. 25, 27, até onde o Senhor nos permitir, né? Marcos Amém. 5, versículos do 25 ao 27, é isso? Até onde o Senhor nos permitir. Uhum. Louvado seja Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Coisa linda, Né? essa O palavra. Senhor é maravilhoso, né? Muitos procuram, às vezes, o milagre em outras situações, mas aquela mulher não. Aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela não só ouviu, mas ela procurou o seu milagre. Ela procurou Jesus, né? Ela procurou tocar, nem que fosse nas suas vestes. Porque muitos hoje em dia vão procurar o milagre em outras coisas. E Deus, Ele é um só. Deus, Ele é maravilhoso. Mas Ele faz milagre até mesmo aonde não tem mais solução. Aleluia. Até onde os médicos dizem assim, só Deus. Aí as pessoas às vezes se desesperam. Como é que é? Só Deus? Não tem mais jeito? Se falou só Deus, é porque o jeito está aí, em Deus. O teu milagre está nas mãos do Senhor. Então muitos às vezes têm até medo quando os médicos desenganam e falam, não tem mais jeito, é só Deus. E agora falou que é só Deus, aí ficam com medo. Não, é nessa hora que você tem que se alegrar. Porque quando Deus entra, a cura acontece, Aleluia. o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Então vamos sempre confiar. Quando o médico dizer que é só Deus, aí você vai ter que se alegrar. Quando ele dizer que é só Deus, aí que você tem que confiar. Glória a Deus. E aquela mulher ouvindo, falando de Jesus, ela procurou Jesus. Ela foi atrás, nem que fosse se arrastando, porque já estava debilitada, era excluída da sociedade. Já pensou você viver sem ter um abraço, sem ter um aperto de mão, Horrível. sem ninguém falar com você? Ninguém vive. Ninguém vive sem ninguém. Eu já fui excluída pela sociedade e eu sei muito bem o que é sentir na pele a exclusão social. Então aquela mulher, ela padecia, além do seu mal, ainda padecia das pessoas nem olharem para ela, nem cumprimentar. Atravessar a rua, né? Imagina você passar por essa situação. Mas aí vem Jesus. Ela ouve falar de Jesus e vem Jesus, aquela multidão. E ela, meu Deus, como eu vou chegar até ela, até Jesus? E ela foi se arrastando. Se arraste. Se o seu milagre está em você se arrastar, se humilhar aos pés do Senhor, não é vergonhoso você se humilhar aos pés do Senhor. Você se ajoelhar, você se arrastar, colocar o seu rosto no pó, jejuar, subir monte, nem que seja até 3 meses. Eu fiz 3 meses uma campanha no Rio, no monte. Não é vergonhoso você se humilhar para Jesus, é vergonhoso você se humilhar ao homem. Verdade. Você dobrar o seu joelho para o homem, Verdade. abaixar a cabeça para o homem, chorar para o homem, isso sim é vergonhoso. Mas você se arrastar aos pés de Jesus, atrás do seu milagre e tocar nas vestes, na orla do vestido do Senhor, isso é uma honra. Isso não é Glória a humilhação.
Isso é uma honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então fiquem com essa palavra. Não importa o que você tenha que fazer para Jesus dar o seu milagre, mas vá atrás do seu milagre. Vá de joelho, vá chorando, vá se arrastando, mas vai atrás do seu milagre. Não importa, porque Deus, Ele é o único que vai te dar o seu milagre. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então continua confiando somente no Senhor. Continue tocando nas vestes do Senhor. Continua se humilhando aos pés do Senhor. E o Senhor, Ele é maravilhoso. E fiquem com essa palavra. Glória em a nome Deus, de Ana, Jesus. que maravilha. Olha, eu posso dizer assim, ó, quem olha para Ana, porque a Ana orou muito pela minha vida, um momento muito difícil da minha vida, e ela é verdadeiramente uma mulher de Deus. Aleluia. Eu queria que você desse o endereço da sua igreja, né? Quem quiser visitar, que o seu esposo é o pastor. Amém. Rua Alameda, Rio de Janeiro, lote 17, quadra 21, Igreja Pentecostal Deus Proverá, Pastor Jamilson. Quais os dias de culto? Culto é segunda, quarta e domingo. Então, estamos convidadíssimos, Convidadíssimo. Segunda, libertação. para fazer parte desse Glória a Deus, banquete, aleluia. né? Louvado seja Deus. Então, Pamela, ela falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Quero que você complemente rapidamente. Depois você vai fazer uma oração e eu vou acabar com uma mensagem aqui. Você quer que fale a mulher do fluxo de sangue? Nos chama a atenção por ela ir em busca do milagre dela e falar dessa condição que ela vive e vivia e enfrentava isso há 12 anos. Hoje, uma mulher que tem esse fluxo intenso, hoje a gente tem duas doenças relacionadas, que pode ser a endometriose ou os miomas, que podem estar ocasionando esse fluxo intenso. E só quem tem esse fluxo intenso sabe como que é desgastante. Primeiro porque você vai ficar anêmica, você vai perder toda a sua taxa de ferro nesse sangramento. E você vai ficar fadigada, cansada, e você imagina uma pessoa enfrentar 12 anos. Por exemplo, 12 anos, muita coisa. Um processo. E aí ela não enfrenta somente esse, a qual ela vai se sentir cansada. Ela vai também enfrentar a exclusão social. E isso afeta não somente o corpo, mas afeta a alma, porque nós somos seres sociais e fomos feitos para estar juntos. E o fato de você ser uma pessoa excluída, subjugada, porque naquela época a cultura era que quando uma mulher ela tinha esse fluxo, ela era uma pessoa impura, então subjugada, e ninguém merece passar por uma situação dessa, e merecia. Mas e o que traz a gente trazer a reflexão dessa mensagem é a gente trazer para a nossa vida, para o dia atual, o que ela teve como diferente. Ela apenas ouviu falar. Eu, quando ouço falar de algo, eu me aprofundo sobre aquilo, eu vou até atrás para poder conhecer, desvendar, e ela não estava indo atrás de qualquer pessoa. Ela já tinha gasto, a palavra nos diz que ela já tinha gasto toda a sua reserva de dinheiro. Ela já tinha procurado médicos, curandeiros e o que tivesse naquela época de cuidados para que pudesse reverter o quadro dela, e nada ela conseguiu. Mas quando ela chegou num determinado momento e quando Jesus passava por aquele lugar, ela ouviu falar que aquele homem fazia milagres. E aquele milagre foi capaz de mudar a vida de todos que passaram por ele. E ela pensou, ele também vai mudar a minha vida. Ele também vai mudar a minha condição. Ele é o único que vai poder fazer. Ela se agarrou nessa palavra. Ela acreditou com uma fé genuína no seu coração. Eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas que essa palavra ela vai de encontro até o seu coração nesse momento e que você possa se agarrar com toda a fé. A palavra diz que ela não duvidou, ela não pensou, será que ele pode fazer? Glória a Deus. A palavra diz que ele vai fazer, e ele fez. E ela disse, se eu somente tocar a orla, vestes dele, eu vou ser curada. E você também vai ser curado, independente da luta que você esteja enfrentando, da adversidade que você esteja vivendo. Ele é capaz de mudar qualquer situação, querido. Eu não estou dizendo uma situação, qualquer situação. Aquilo
aquilo que o homem delimitou sobre a sua vida, o diagnóstico, a causa, seja o que você esteja vivendo, enfrentando na área familiar, na área financeira, conta bancária zerada, dívidas sobre maneiras que você não sabe como vai pagar. Deus, Ele é sustentador. Você é filho dele. Glória e Ele não te desampara. A palavra dele nos afirma. Então, qualquer coisa que você esteja enfrentando nesse momento, se apegue ao Senhor, aquele que pode todas as coisas. Assim como a mulher do fluxo de sangue tocou. E quando ela tocou, ela foi ali rastejando, porque ela não tinha forças para ficar de pé. Mas ela foi ali, na humildade, eu vou chegar até o mestre. E quando eu tocar, eu vou ser curada. E assim, quando ela tocou, no momento o Senhor sentiu virtude sair dele. Então eu quero te dizer que quando você tocar, e como é que você vai tocar o Senhor? Porque você vai falar, mas eu não posso tocar porque Ele não está aqui. Querido, você vai tocar Ele com quebrantado teu coração. Porque a palavra diz que Ele não pode dar, assim como diz em Salmos, Ele não pode resistir a um coração quebrantado. Contrito. Então um coração quebrantado, contrito, perseverante, crendo que Ele pode mudar todas as coisas, Ele vai mudar todas as coisas ao teu favor, porque Ele está vendo que você está com um coração ali perseverante, com um coração quebrantado, com um coração ali, Senhor, faz, porque eu sei que só o Senhor pode fazer todas as coisas pela minha vida, e Ele vai fazer. Ele é capaz de mudar a atmosfera, Ele é capaz de transladar você a qualquer momento e situação que você esteja vivendo. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo nessa hora, mas eu sei que o Deus que fez na vida da mulher do fluxo de sangue, que fez na vida de Ana, que fez na vida de Marta, que fez na vida de Maria, que fez na vida de todas as mulheres que passaram pela Bíblia, na vida de Dorcas, Ele vai fazer na sua vida também. Ele vai alterar esse momento e Ele vai trazer positividade. Ele só quer que você creia. Quando você coloca um coração disponível na dispensação, quando você coloca um coração quebrantado aos pés da cruz, não é aos pés do homem, querido, não é nos pés da igreja, mas é aos pés daquele que é autor e consumador da minha e da tua fé. Ele é capaz de mudar e fazer toda a diferença. Creia tão somente que Ele nessa manhã, nesse dia, no dia 20 de abril de 2024, Ele vai mudar a tua história e Ele vai mudar a tua realidade em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você complementasse agora com uma rápida oração, que eu vou acabar com a mensagem. Ainda tenho um mimo para dar para cada uma delas. Que lindo. Que é característica do meu programa, né? Amém. Mulheres Rompendo em Fé. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, queremos aqui nessa manhã te agradecer por tudo que foi dito, tudo que foi propagado diante de Ti. Primeiramente foi colocado em Tuas mãos. Senhor, essa palavra veio do Teu coração, Senhor, para poder ali alimentar, fortalecer a fé de cada uma irmã, Senhor, a nossa fé e a fé de cada uma que está assistindo agora nesse momento. Senhor, continua ao decorrer, Senhor, dessa semana alimentando, falando, Senhor, restabelecendo a nossa vida ministerial, Senhor, a nossa vida, Senhor, em comunhão contigo. Fortalece, Senhor, cada irmã, cada irmão, Senhor, que adentrar agora por essa mensagem, meu Pai, que todos eles venham ser alcançados, que a Tua palavra, Senhor, cada dia mais possa, Senhor, ser vivificada, Senhor, em nossas vidas, meu Pai, que se há algum mal, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus venha ser quebrado, meu Pai, que tudo que tiver em oculto agora venha ser revelado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Pai, cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas e não há impossíveis para Ti, meu Pai. Se há alguma impossibilidade para o homem que nós possamos estar vivendo agora nesse momento, meu Pai, vai de encontro, Senhor, a essa impossibilidade e mostra que o Senhor é Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o Deus do impossível, aquele que fez ontem, que fez hoje e vai continuar fazendo para todos sempre. Realiza, Senhor, o querer, aumenta e vivifica, Senhor,
Senhor, a nossa fé em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Alimenta as nossas almas, porque nós estamos sedentos, Senhor, cada dia mais de Ti. Que nós venhamos nos diminuir e que o Senhor venha cada dia mais crescer sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Alcança cada vida, Pai. Fala, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, com cada coração que adentrar por essa mensagem, meu Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vivifica a Tua palavra, fortalece o nosso espírito nessa manhã, em nome de Jesus, e que tudo aquilo que foi propagado, Pai, fique gravado na tábua dos nossos corações, e que o Teu nome cada dia mais venha a ser honrado, glorificado, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pamela, eu quero agradecer a tua presença aqui. Foi de grande valia. Você é maravilhosa, tanto na parte técnica, né, da tua área, como na parte espiritual. Amém. E que Deus possa te usar grandemente ainda nessa terra. Em nome de Jesus. Quero agradecer também a Aninha, né, pela segunda vez que veio aqui, que deu uma palavra maravilhosa, complementada pela Pamela. Pamela é só um mimo, tá? Obrigada. Feito por mim. Quero que você abra para o pessoal ver. Obrigada. Só uma lembrancinha. Você vai usar. Então, enquanto elas estão abrindo aqui, eu vou ler só uma mensagem rapidamente. Neste momento especial da vida, pense livremente, pratique a paciência, sorria frequentemente, saboreie os momentos especiais, viva a mensagem de Deus, faça novos amigos, redescubra velhos amigos. Diga às pessoas que você as ama, isso é importante. Sempre, todos os dias declarar o amor. Sorria, sinta profundamente, esqueça os problemas, perdoe o inimigo, tenha esperança, cresça, conte suas bênçãos, observe milagres, faça-os acontecer, desfaça-se das preocupações, entregue-se, confie o suficiente, colha algumas flores, compartilhe-as com alguém, mantenha uma promessa, procure um arco-íris, olhe as estrelas, veja a beleza em todos os lugares, trabalhe duro, seja prudente, tente compreender, dê tempo às pessoas, dê tempo a você mesmo. Ria sinceramente, espalhe alegria, corra o risco, alcance o que quer, deixe alguém entrar, tente algo novo, diminua o ritmo, seja suave às vezes, acredite em você mesmo, confie nos outros, veja um amanhecer, escute a chuva, pense nas lembranças, chore se precisar, confie na vida, tenha fé, desfrute as maravilhas, conforte um amigo, tenha boas ideias, cometa alguns erros, vão servir de experiência, aprenda com eles, celebre a vida. É de Jean Michelsen esse pensamento, e esse livro é maravilhoso. Nunca desista dos seus sonhos. Então, você mulher, você telespectador, jamais desista do seu projeto e dos seus sonhos. Procure viver um a um, procure construir. Enquanto existe vida, existe esperança. Amém. Então, gostaram da lembrança? É um cachecol, né? Cachecol que se usa assim, passa no pescoço e tal. Você gostou? Gostei. Então, eu queria me despedir de todos vocês e dizer que vou fazer uma viagem agora para o Sul. Vou ficar fora do dia 22 de abril, dia 14 de maio. Dia 27 de maio estarei aqui para fazer mais um programa Mulheres Rompendo em Fé. Fiquem com o meu beijo no seu coração.